Falar com Deus, 1º de agosto de 2026. Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da Igreja. Memória. Sua devoção à Virgem. Vejamos. Santo Afonso Maria de Ligório nasceu em Nápoles, em 1696. Doutorou-se em Direito Civil e em Direito Canônico. Recebeu a ordenação sacerdotal e fundou a Congregação do Santíssimo Redentor, para fomentar a vida cristã no povo. Dedicou-se à pregação e publicou diversas obras, especialmente sobre a Virgem, a Eucaristia, a vida cristã e de teologia moral, matéria pela qual recebeu o título de doutor da Igreja. A sua vida longeva constituiu um admirável exemplo de trabalho, de simplicidade, de espírito de sacrifício e de preocupação por ajudar os outros a alcançar a salvação eterna. Foi eleito bispo de Santa Ágata, de Gotti, mas, uns anos depois, renunciou ao cargo e morreu entre os seus em Pagani, perto de Nápoles, em 1787. O Espírito do Senhor está sobre mim, por isso me ungiu e me enviou para anunciar a boa nova aos pobres e curar os doentes. Lucas 4, 18, Isaías 61, 1. A longa vida de Santo Afonso esteve repleta de um trabalho incessante, trabalho de missionário, de bispo, de teólogo e escritor espiritual, de fundador e superior de uma congregação religiosa. São João Paulo II, Carta Apostólica Spiritus Domini, no 2º centenário da morte de Santo Afonso Maria de Ligório, 1987. Viveu num tempo em que a discriminação aumentava continuamente. Por isso, o Senhor levou a entrar em contato com o povo, culturalmente desatendido e espiritualmente necessitado. Por meio de missões populares, pregou incansavelmente, ensinando a doutrina e animando a todos com a palavra e com seus escritos, a oração pessoal, que devolve às almas a tranquilidade da confiança e o otimismo da salvação. Entre outras coisas, escreveu: Deus não nega a ninguém a graça da oração, mediante a qual se obtém a ajuda para vencer toda a concupiscência e toda a tentação. E digo, e repito, e repetirei sempre enquanto viver, sublinhava o santo, que toda a nossa salvação está na oração. Daí o famoso axioma: quem reza, salva-se, quem não reza, condena-se. A oração sempre foi o grande remédio para todos os males. É ela que nos abre as portas do céu. É o ensinamento contínuo das almas que estiveram muito perto de Deus. Santo Afonso procurou que os fiéis cristãos orientassem a sua vida para o sacrário, que desenvolvessem uma íntima piedade para com Jesus sacramentado, e deu particular importância às visitas ao Santíssimo, chegando a escrever um pequeno tratado sobre elas. Santo Afonso Maria de Ligório, Visitas ao Santíssimo Sacramento. Pela retidão e profundidade da sua doutrina, especialmente em matéria moral, foi declarado doutor da Igreja. Pio IX, Decreto Urbis et Orbis, 1871. Compreendeu também que o caminho que leva à perda da fé começa muitas vezes pela tibieza e frialdade na devoção à Virgem. E, em sentido contrário, o retorno a Jesus começa com um grande amor a Maria. Por isso, difundiu por toda parte a devoção mariana e preparou para os fiéis, em especial para os sacerdotes, um arsenal de materiais para a pregação e propagação da devoção a essa Mãe Divina. A Igreja sempre entendeu que um ponto totalmente particular na economia da salvação é a devoção à Virgem, medianeira das graças e corredentora. E por isso, Mãe, advogada e rainha. Na verdade, afirma o Papa São João Paulo II, Afonso sempre foi todo de Maria, desde o começo da sua vida até a morte. São João Paulo II, Carta Apostólica Spiritus Domini, no 2º centenário da morte de Santo Afonso Maria de Ligório, 1987. Cada um de nós deve ser também todo de Maria, tendo-a presente nos seus afazeres ordinários, por pequenos que sejam. E não devemos esquecer-nos nunca, sobretudo se alguma vez tivermos a desgraça de afastar-nos, de que a Jesus sempre se vai e se volta por Maria. Ela conduz-nos ao seu Filho rápida e eficazmente. São José Maria Escrivá, Caminho 495. A mediação de Nossa Senhora. Vejamos. Santo Afonso morreu muito idoso e o Senhor permitiu que os seus últimos anos de vida fossem de purificação. Entre as provas pelas quais passou, uma muito dolorosa foi a perda da vista. E o santo distraía as horas rezando e pedindo que lhe lessem algum livro piedoso. Conta-se que certo dia, entusiasmado com o livro que lia, perguntou quem tinha escrito tais maravilhas, tão cheias de piedade e de amor a Nossa Senhora. Como resposta, quem o acompanhava leu o título As Glórias de Maria, por Afonso Maria de Ligório,
o venerável ancião cobriu o rosto com as duas mãos, lamentando uma vez mais a perda da memória. Berramos no prólogo de As Glórias de Maria, Perpétuo Socorro, Madrid, 1941. Mas alegrando-se imensamente com aquele testemunho de amor à Santíssima Virgem. Foi um grande consolo que o Senhor lhe concedeu no meio de tantas trevas. Os conhecimentos teológicos do santo e a sua experiência pessoal levaram-no à convicção de que a vida espiritual e a sua restauração nas almas devem ser alcançadas conforme o plano divino que o próprio Deus pré-estabeleceu e realizou na história da salvação, por meio da mediação de Nossa Senhora, por quem nos veio a vida, e que é o caminho fácil de retorno ao próprio Deus. Deus quer, afirma o santo, que todos os bens que procedem dele nos cheguem por meio da Santíssima Virgem. Santo Afonso Maria de Ligório, As Glórias de Maria, 5º, de 3 a 4. Ela é a nossa principal intercessora no céu, quem consegue tudo aquilo de que necessitamos. Mais ainda, muitas vezes a Virgem adianta-se às nossas orações, protege-nos, sugere, no fundo da alma, essas santas inspirações, que nos levam a viver mais delicadamente a caridade. Anima-nos a dar-nos forças nos momentos de desânimo. Vem a nossa defesa quando recorremos a ela nas tentações. É a nossa grande aliada no apostolado. Concretamente, permite que as nossas palavras, tantas vezes inaptas e mal amanhadas, encontrem eco no coração dos nossos amigos. Foi ela a frequente descoberta de muitos santos. Com Maria, chegamos, antes, mais e melhor, às metas sobrenaturais que nos tínhamos proposto. Eficácia dessa meditação. Vejamos. A função do mediador consiste em unir ou pôr em comunicação os dois extremos, entre os quais se encontram. Jesus Cristo é o único e perfeito mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,51. Porque, sendo verdadeiro Deus e homem verdadeiro, ofereceu um sacrifício de valor infinito, a sua própria morte, para reconciliar os homens com Deus. Santo Tomás, Suma Teológica, 3ª, questão 26 a 2. Mas isso não impede que os anjos e os santos, de modo inteiramente singular, Nossa Senhora, exerçam essa função. A missão maternal de Maria a favor dos homens não obscurece nem diminui de maneira nenhuma a mediação única de Cristo. Antes, mostra a sua eficácia, porque todo o salutar influxo da bem-aventurada Virgem a favor dos homens não é exigido por nenhuma necessidade interna, mas resulta do beneplácito divino e influi superabundantes méritos de Cristo. Concílio Vaticano II, Constituição, Lumen Gentium 60. A Virgem, por ser mãe espiritual dos homens, é chamada especialmente medianeira, pois apresenta ao Senhor as nossas orações e as nossas obras, e faz-nos alcançar os dons divinos. Maria corrige muitas das nossas petições, que não estão totalmente bem orientadas, a fim de que obtenham o seu fruto. Pela sua condição de mãe de Deus, faz parte, de um modo peculiar, da Trindade de Deus, e pela sua condição de mãe dos homens, tem a missão, confiada por Deus, de cuidar dos seus filhos, que ainda somos peregrinos. Concílio Vaticano II, Constituição, Lumen Gentium 62. Quantas vezes não a teremos encontrado no nosso caminho? Em quantas ocasiões não terá saído ao nosso encontro, oferecendo-nos a ajuda e o seu consolo? Onde estaríamos se ela não nos tivesse tomado pela mão em circunstâncias bem determinadas? Por que as súplicas de Maria têm tanta eficácia diante de Deus? Pergunta-se Santo Afonso e responde: as orações dos santos são orações de servos, mas as de Maria são orações de mãe. E daí procedem a sua eficácia e o seu caráter de autoridade. Como Jesus ama imensamente a sua mãe, ela não pode pedir sem ser atendida. E para prová-lo, recorda as bodas de Caná, em que Jesus realizou o seu primeiro milagre por intercessão de Nossa Senhora. Faltava vinho, com a consequente aflição dos esposos, e impediu a Santíssima Virgem que intercedesse junto do seu filho pelos consternados esposos. Mas o coração de Maria, que não pode deixar de compadecer-se dos infortunados, impeliu-a a encarregar-se pessoalmente do ofício de intercessora e a pedir ao seu filho o milagre, apesar de ninguém lhe ter pedido. E o santo concluiu: se a Nossa Senhora agiu assim, sem que lhe pedisse, o que teria feito se lhe tivessem suplicado? Como não há de atender às nossas súplicas? Santo Afonso Maria de Ligório, Sermões Abreviados, 48. Pedimos hoje a Santo Afonso Maria de Ligório que nos alcance a graça de amarmos Nossa Senhora tanto como ele a amou enquanto esteve nesta terra, e nos anime a difundir a sua devoção por toda parte. Aprendamos que, com ela, alcançamos antes, mais, melhor,
aquilo que, sozinhos, nunca alcançaríamos. Metas apostólicas, defeitos que devemos dominar, intimidade com o seu Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.